Pessoal, muito boa noite a todos que aqui estão, Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre. Todos vocês que estão aí nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui presentes conosco. Como é de nosso hábito, é imprescindível que nós iniciemos qualquer atividade nas lides espíritas, realizando aquele momento de maior introspecção em que buscamos o que há de maior fora de nós. Até parece um paradoxo, né? Numa introspecção, buscamos aquilo de maior que existe fora de nós. Nesses momentos de prece, com as nossas energias se sutilizando, a sintonia com o mais alto se faz de modo mais nítido, e assim conseguimos alcançar, com a necessária proficiência, os pensamentos, as boas energias, as boas orientações dos nossos benfeitores espirituais. A prece deve ser entendida por todos nós muito mais do que algo de aspecto místico, mas sim como uma verdadeira panaceia, uma fonte de benefícios inesgotáveis para nós mesmos. Possamos, de início, agradecer ao Pai, Criador de tudo que existe, a oportunidade de nos encontrarmos aqui juntos em família, buscando compreender um pouco acerca do Espiritismo, que nos mostra quem realmente nós somos, qual é o objetivo da existência. Possamos desenvolver a fortaleza em nós, para que fixemos as nossas energias nas necessidades do confronto, não confronto exterior, mas aquele confronto com as nossas dificuldades maiores, com as nossas imperfeições multimilenares. Elas devem ser combatidas, vencidas, a partir do momento em que as qualidades que lhes são opostas surgirem. Paz e luz a todos, que Jesus de Nazaré, nosso irmão mais velho, nosso mestre maior, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, estamos no capítulo de número 4, Espíritos Sofredores. Na semana retrasada, nós começamos a falar a respeito desses depoimentos. Nós começamos a falar dos espíritos felizes, depois passamos a abordar aqueles espíritos de condição mediana. Hoje estamos nos espíritos sofredores. Falamos alguma coisa acerca de uns 3 ou 4 depoimentos na semana retrasada. Hoje daremos essa continuidade e encerraremos esse capítulo, para na semana seguinte abordarmos o assunto relacionado aos espíritos de suicidas. Ok? Bom, conforme aquilo que a gente tem o hábito, o costume, nós iremos pegar aqui determinada lição de determinado espírito. Falaremos aquilo que a gente considera como sendo essencial para a nossa instrução. Gostaria que vocês participassem, que vocês comentassem, fizessem perguntas, observações, para que o nosso estudo possa ficar realmente dinâmico. Vamos lá então. Depoimento de quem? De um sujeito chamado Ferdinand Bertin. A história é mais ou menos a seguinte: um determinado tipo de médium, um médium, habitante da cidade de Havre, tinha o hábito, o costume, isso era muito comum na época de Kardec, de um indivíduo sentar em sua casa
por ter uma mediunidade um pouco mais desenvolvida, ele fazia as evocações que ele julgava necessárias, a fim de que esses espíritos pudessem se comunicar. Então esse médium evocou um espírito conhecido seu, e esse espírito realmente se manifestou, mas se manifestou falando a seguinte coisa: olha, bem que eu queria conversar com você agora, mas existe um sofredor aqui que está impondo a sua presença junto a você, e é necessário que eu me afaste a fim de que ele se comunique. E aí esse espírito se afastou e o sofredor veio. Era o espírito de um náufrago, um sujeito que havia desencarnado afogado. Posteriormente o médium pôde até averiguar que há cerca de uma semana anterior a esse episódio aqui, aconteceu um naufrágio, tá? Muita gente morreu afogada, e dentre essas pessoas havia esse espírito. E como que esse espírito se manifestou? Fazia 6 dias somente que ele havia desencarnado. Como em toda morte violenta, ele ainda estava naquela incoerência de ideias. Ao mesmo tempo que ele se achava encarnado, vivo, pedindo auxílio, pedindo que alguém lhe jogasse uma tábua salvadora na qual ele se apoiasse, ao mesmo tempo que ele falava isso, ele falava que estava ligado ao corpo que ele via ali a flutuar, a boiar por entre as ondas. Ao mesmo tempo que ele pedia socorro, ele já se encontrava e sabia fora do corpo. Uma incoerência total de ideias, né? Cita aqui o frio da água do mar, cita aqui o som ensurdecedor das ondas, cita aqui o escuro, o vazio, o desespero por parte de alguém que desencarnou afogado. Pede preces, pede para conversarem com a mãe o considerava um mártir, e ele se situava envergonhado perante esse pensamento da mãe. Foi mais ou menos assim essa primeira comunicação. O médium fez as preces necessárias. 2 meses depois, esse espírito reaparece, já um pouco mais equilibrado, já consciente da sua situação de desencarnado, porém apresentando momentos de alucinação. E ele cita aqui, inclusive, a seguinte coisa: não quero cair mais neste horrível sonho que se faz realidade quando eu o vejo. É comum também isso no caso de mortes violentas. O indivíduo ele vai se situando cada vez melhor na realidade espiritual, quando bem cuidado, quando bem tratado, quando bem situado, mas vez ou outra ele cai em crise. E no caso desse indivíduo aqui, a crise era rememorar o momento do afogamento. E ele praticamente deixava de enxergar o ambiente ao redor, se via novamente no mar, engolido pelas ondas, sentia o frio intenso da água no seu estômago. Quem morre afogado engole muita água, pedindo ajuda, pedindo auxílio. Momentos de alucinação, que era um negócio muito recente, havia 2 meses somente. Pouco tempo depois, o mesmo espírito é evocado na Sociedade Espírita de Paris. Fala algumas coisas, agradece principalmente as preces. Reparem bem o quanto que os espíritos sofredores pedem preces. A prece aqui é como se fosse uma magnetização à distância. Eles são muito beneficiados com isso. Então eles pedem incessantemente: façam preces por mim. E por fim, ele desabafa, porque ele foi perguntado qual o motivo dele ter desencarnado dessa maneira, desse modo trágico, horrível. E ele fala que era uma expiação, que antes de reencarnar ele havia pedido para morrer dessa forma, porque em vida anterior ele havia ensacado diversas pessoas vivas e atirado ao mar. Já imaginaram? Você ser metido dentro de um saco, estopa, ser amarrado, você vivinho lá dentro e ser jogado no mar? A angústia dessas pessoas, o sofrimento delas.
Esse indivíduo que em vida anterior havia cometido essas atrocidades, desencarnou, passou por momentos terríveis de sofrimento no plano espiritual, se arrependeu e reencarnou agora como Ferdinand Bertin. E era um indivíduo muito bom. Segundo o que o guia do médium fala aqui, na verdade as instruções de São Luís, era uma pessoa portadora de bons sentimentos e excelente funcionário. Isso daí já era um começo de resgate para ele, que já havia tomado boas resoluções antes de reencarnar. Só que faltava a expiação. Ele se arrependeu, tomou uma boa atitude na vida agora, era estimado pelos seus chefes, pelos seus superiores, mas alguma coisa dele cutucava, ele precisava passar por aquela desencarnação atroz. Ele pediu, antes de reencarnar, que desencarnasse daquela forma. E realmente tal coisa aconteceu. Passou pela expiação e agora já estava com o caminho franqueado para poder reparar os seus erros passados. Sobre essa comunicação, algum comentário? Alguma observação? Alguma dúvida? Quando a gente vê uma morte terrível como essa, né, a gente tem que lançar os olhos no passado e ver o que realmente se sucedeu para justificar tal coisa. Nesse livro Céu e Inferno, existe um capítulo especial chamado Expiações Terrestres, em que Kardec mostra o sofrimento que o indivíduo passou em vida, mas que depois aquele mesmo espírito, já desencarnado, mostra o porquê daquele sofrimento. Pode falar. Ele sofreu na categoria de espíritos sofredores, Sim. justamente porque ele passou por essa expiação e estava ainda com dificuldades para encarar aquilo, para se livrar desse sonho. Por isso que ele estava nessa categoria de espíritos sofredores. Naquele momento ele não estava nem feliz, não podia estar na categoria de espíritos felizes, não podia estar na categoria de espíritos medianos, que são aqueles que não passam por um sofrimento inaudito na parte espiritual, mas também não estão felizes, mais ou menos. Só podia se encaixar aqui na categoria de sofredores, porque ele estava sofrendo. Qual que era o sofrimento? A lembrança de um desencarne violento através do afogamento acontecido recentemente. Mas felizmente, como ele havia tomado boas resoluções antes de reencarnar, ele já estava no bom caminho. Precisava passar por aquele momento de aflição, de sofrimento. Daniel. Oi. Essa toda pressa, né? Eu penso que não sei se está dentro do tempo, mas uma questão de espíritos suicidas, né? Eu acredito muito que a prece é uma forma da gente, às vezes, estar de mãos atadas, numa situação, né? É uma forma da gente lutar com isso também, né? A prece é uma espada para a gente lutar por esse familiar, por esse... Perfeito, né? Porque como a gente pode acessar o suicida? O suicida já está na realidade espiritual. Nós nos encontramos ainda aqui na realidade espiritual. Há casos de indivíduos que têm a capacidade de, nos momentos de sono, ao sair do corpo, serem levados a tarefas junto a espíritos sofredores na realidade espiritual. Né? Às vezes junto de suicidas, mas são casos raros. Nem todo mundo é assim. Então, o que a gente pode fazer para ajudar algum suicida conhecido nosso? Através das preces. Né? A prece é uma movimentação de energias. É um passe à distância. Então, o indivíduo que está passando por momentos de sofrimento, ele recebe aquela energia boa, aquela energia positiva, se sente mais aliviado, se sente estimulado a trabalhar pelo seu futuro, começa a vislumbrar a questão da esperança, que é algo muito importante para aqueles que sofrem. Então, as preces recorrentes, frequentes, ajudam muito aqueles que estão passando por momentos de sofrimento do lado de lá. É o que a gente pode e é o que a gente deve fazer. Certinho? Vamos para mais um depoimento aqui, ó. Um sujeito chamado François Riquet. Quem era o François Riquet? Homem muito comum, era um sujeito avarento e solteirão, que desencarnou em 1857, deixando uma considerável fortuna para os seus parentes. Um sujeito, sabe aquele cara que não gasta nada nem consigo próprio? Avarento no último grau?
Pois é, era esse François Riquet, só que ele desencarnou. E todo mundo que guarda um monte de dinheiro e desencarna, obrigatoriamente o dinheiro vai para quem? Vai para os parentes. Imagina só o que aconteceu, né? Antes de chegar lá, continuando a mesma historinha. Esse sujeito, ele tinha várias casas de aluguel. Numa dessas casas de aluguel, ele havia alugado com uma senhora e sua filha. Ele desencarnou em 1857. O fato aconteceu 5 anos depois, em 62. Essa senhora que havia alugado a casa dele nem sabia que ele estava desencarnado. De certo, naquela época isso era bastante comum. A filha dessa mulher caía em transe sonambúlico com muita facilidade. E num desses transes sonambúlicos, ela enxerga a figura desse François Riquet. Ele chega até ela e fala o seguinte: ó, quero falar com a tua mãe. Aí a moça volta do transe sonambúlico e conversa com a mamãe. Aquele senhor que é o dono da casa aqui quer falar com a senhora. Apareceu para mim em sonho. Na verdade, em sonho coisa nenhuma. Ela viu ele, né? E essa mesma moça, que era sonâmbula, também tinha a faculdade da psicografia. Então as duas trataram de se sentar e fizeram uma evocação. E o espírito aqui, François Riquet, deu a comunicação através da psicografia da moça. A primeira coisa que ele fala, adivinha? Estava reclamando da falta do quê? Do dinheiro. Meu dinheiro. Todos os miseráveis tomaram meu dinheiro, a fim de o repartirem. Venderam as minhas quintas, venderam as minhas casas, tudo, dilapidaram os meus bens, como se não fossem mais meus. Coitado, já fazia 5 anos que estava desencarnado, ainda achava que era possuidor dos bens materiais, e pé da vida com os parentes. Fazei que se me faça justiça, porque eles não escutam, e nem vão escutar mesmo, afinal de contas ele está desencarnado, e não quero mais ver tais infames. Dizem que eu era avarento, e guardam o meu dinheiro, porque não querem me devolver, se acham que eu fui avarento, mal adquiri o meu dinheiro, né? Aí ela começa a falar assim: meu querido, você já está morto, você não precisa mais do dinheiro, peça a Deus para você ter uma futura existência de pobreza, para você acabar com essa avareza que existe dentro de você. E fala: não, eu não posso viver pobre, é necessário dinheiro para me fazer viver. Aliás, não tenho necessidade de outra vida, uma vez que vivo a vida presente. Aí elas fazem uma prece para ele, né? Ele fala que está sofrendo demais, fala que gostou muito da prece, pede para que aquela prece se repita sempre, e no final das contas, olha que interessante, assina François Riquet e dá o endereço dele ainda, Rua de la Charité, número 14. Estava com a mente ainda tão vinculada na matéria, que além de assinar o próprio nome, ainda colocou o endereço da última casa que ele havia morado. A mulher ficou tão intrigada com aquilo que foi nessa casa, que foi nesse endereço, e lá realmente ela descobriu que ele havia morado lá e havia desencarnado lá. Olha só a questão do apego, para onde leva o indivíduo, né? Aquele indivíduo que é apegado leva esse apego para qualquer local. A questão da avareza mostra muito isso. Jesus foi muito sábio, óbvio, quando disse que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. O tesouro desse indivíduo foi o quê? O dinheiro. Desencarnou, pôde se desvincular dele? Rapidamente não. Já fazia 5 anos que havia desencarnado e ainda sofria, vendo os parentes usando e abusando daquele dinheiro, vendo os parentes vendendo as quintas, né? As fazendas dele, as casas dele, enfim, todos os bens materiais. É interessante que a gente tenha essa ideia, que nós somos usufrutuários dos bens materiais. Imagina o sofrimento dele morando na casa, achando que estava vivo e vendo os parentes fazer tudo que estavam fazendo. Pois é. Devia ficar mal.
Aí a gente pode até desdobrar o Margot, isso daí. Ele vendo os parentes fazendo aqueles malefícios, entre aspas, na mente dele com dinheiro, imagina a raiva que ele estava sentindo. Ele fala aqui da raiva que ele estava sentindo. Você imagina a situação que ficava o espírito dele. Nossa, podemos ter certeza que aqueles parentes possivelmente estavam sofrendo essa presença indesejável deles. Essa energia, né? A energia ruim dele, né? A energia da raiva, do desespero, da impotência de fazer alguma coisa. Mais de um parente possivelmente estava desenvolvendo um quadro de doença, que não tinha às vezes nenhum porquê físico, mas era um processo de obsessão causado por ele próprio. Por isso que o apego é terrível para tudo, não somente sob o ponto de vista material, né? Mas também o apego que nós desenvolvemos com os parentes. Nós devemos desenvolver o amor, o afeto pelos nossos parentes. Agora, apego, não, porque o apego sempre vai ser fonte de sofrimento, estando o sujeito dentro da carne, estando o indivíduo fora da carne. Essa foi a historinha do nosso querido François Riquet. Comentários? Dúvidas a respeito disso aqui? Só para a gente encerrar, as comunicações, uma série de comunicações feitas por um espírito chamado Claire, Sociedade Espírita de Paris, 1861. 6 comunicações ela deu. E ao longo dessas comunicações, que tinha um espaço de alguns meses entre elas, pôde-se ver muito bem o progresso espiritual que a tal da Claire estava tendo. Primeiro, quem foi ela? Era uma senhora conhecida do médium, uma senhora conhecida na sociedade, bela, rica e muito inteligente. Uma pessoa assim que vivia somente para si. Como ela tinha tudo aquilo que a sociedade fútil acha que é importante para ter uma boa vida, ela vivia só com base nisso, na sua beleza, na sua riqueza e na sua posição social. Era uma pessoa fútil, egoísta, orgulhosa. E ao longo das comunicações, ela realmente passa essa sensação para o médium. Por exemplo, na primeira comunicação, ela relata um sofrimento muito grande que ela estava passando. Sofrimento esse produzido pelo quê? Gerado pela sensação de um tempo que não passa, pelas horas que não existem. Resignação, esperança, são palavras novas. Reparem bem no que ela está reclamando. Ela não está reclamando de uma dor física. Ela não está reclamando aqui de perseguições. Ela reclama de um tempo que não passa. Não dá para precisar se é um dia, se é um mês, se é um ano, se são 10 anos. Ela se situa nesse contexto em que o tempo parece parado. E ela, sem fazer absolutamente nada, como num repouso forçado. Essa foi a primeira comunicação. Na segunda, mantém o sofrimento de uma sensação de eternidade que não passa. Maldiz as horas de inércia e egoísmo que ela na terra praticou, remoendo o remorso do tempo perdido. Prestem bem atenção. É uma tônica dos espíritos sofredores. Além de pedirem preces, o que eles gostam de fazer? Eles gostam de mostrar para nós que o que faz o sofrimento deles aqui, em parte, foi o tempo de ociosidade que eles tiveram quando estavam encarnados. Não usar o tempo de maneira útil. Isso é lição para nós. Porque nós vamos nos encontrar na realidade espiritual. Pode ser daqui a 5 dias,
pode ser daqui a 40 anos, mas uma hora vamos nos encontrar do lado de lá. E será que nós vamos poder olhar para trás e falar: não, eu usei bem o meu tempo para crescer espiritualmente, para ganhar conhecimentos, para desenvolver a minha inteligência, para ajudar o semelhante? Será que eu vou poder olhar para trás e ter a consciência tranquila nesse sentido? Façam esse exercício. Façam esse exercício, porque vai acontecer, Antônio Carlos. Vai chegar um momento da gente se situar na realidade espiritual, quando a gente passar pela fase da perturbação, quando a gente for resgatado pelos bons espíritos, né? Quando a gente estiver mais ou menos equilibrado, nós vamos olhar para trás e falar o seguinte: será que eu aproveitei bem o meu tempo? Será que eu fiz o que eu pude para crescer como espírito imortal que sou? Porque aqui nós estamos falando de pessoas que não conheciam a doutrina espírita. Nós aqui, todos nós conhecemos a doutrina espírita. Portanto, a responsabilidade que cai no nosso colo é maior do que a responsabilidade dessa senhora Claire. É maior do que a responsabilidade do François Riquier e de todos esses que estão na categoria de espíritos sofredores. Até agora não vi nenhum aqui que tenha conhecido o espiritismo quando encarnado, mas nós conhecemos. Será que estamos fazendo aquilo que nos é possível para investirmos na nossa espiritualidade? Porque esses depoimentos aqui, longe de ser uma simples curiosidade, são lições que nós devemos aplicar para as nossas vidas. Fale. E a responsabilidade, eu penso, da nossa volta. Porque se nós conhecemos a doutrina espírita, eu sempre penso assim: na hora que eu for embora, eu quero sair preparada para poder voltar melhor, uma reencarnação mais meritória, mais bonita. Claro, isso daí é uma coisa que nós devemos buscar sempre. Porque qual é a tônica da doutrina senão a busca pelo progresso, a busca pelo melhor, né? O belo e o bom, como já dizia Platão, devemos buscar isso daí. Não é orgulho, nem vaidade, não. É querer melhorar sempre, é o melhor sempre. Mas para isso, um preço tem que ser pago. Conforme a gente aprende aqui, Deus não dá privilégios a ninguém. Deus trata todos os seus filhos de maneira idêntica. É através das leis dele, das leis divinas, em que nós agimos e sofremos a reação. Então, se eu quero um bom futuro para mim, uma reencarnação meritória, mais tranquila. Às vezes você olha para a sua vida e fala: ai, a minha vida é tão complicada, a minha vida é tão difícil, a minha vida é cheia de tropeços, de sofrimentos. Nós espíritas sabemos que se a nossa vida é assim, porque exige um motivo no passado. É o motivo do passado que constrói a nossa vida no presente. Então, se eu desejo uma vida melhor, não adianta fazer a mesma coisa e buscar resultados diferentes. Ponhamos isso na cabeça. Eu quero ter uma reencarnação boa no futuro. Menos sofrimento, menos dificuldade, blá 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 blá. Ótimo, muito justo. Pague o preço. E qual é o preço? É investir no crescimento espiritual. Isso é o pagar o preço. O preço é você mesmo. Em fazer esse investimento no progresso intelecto-moral. Aí nós vamos estar investindo numa boa reencarnação no futuro. E no espaço entre essa e aquela reencarnação, uma boa estadia no plano espiritual. É bom pensar assim. É bom desejar assim.
comece pensando assim, tá? Porque tudo começa pelo pensamento na vida. Tudo. Essa construção em que nós nos encontramos hoje aqui, um dia foi um pensamento na cabeça de algum arquiteto. Só depois que se materializou na construção. Então, se eu quero um futuro bom, que eu comece pensando nesse futuro. Porque através do pensamento, eu vou materializá-lo através das minhas ações. Não há outro modo, tá? Somente assim. Terceira comunicação da nossa querida Claire, irritada pela dor que ela estava sentindo. Nossa, mas que dor que ela sentia? Sem repouso, sem esperança, o tempo não passa. Essa era a dor que ela tinha. Ri das dificuldades do médico. Fala, você acha que isso daí que você está passando é dificuldade? Dificuldade é o que eu estou passando, né? E exige que ele se ocupe integralmente dela. Olha para você ver que personalidade despótica, né? Quarta comunicação. Ela já começa a melhorar a partir da quarta comunicação. Começa a falar a respeito de Deus, do arrependimento, da prece, da renúncia ao mal, da renúncia à hipocrisia. Quinta comunicação. Finalmente cai a ficha dela. Ela começa a perceber que o mal não está fora dela, o mal está dentro dela. Que nós trazemos o céu e o inferno para dentro de nós, através das nossas ações. Que não existem juízes exteriores, que nós somos os próprios juízes. Então, nessa sexta comunicação e nessa quinta comunicação, ela já está melhorzinha. Na última comunicação, fala do marido que ela tinha, Félix, que aliás também já se encontrava desencarnado. Félix maltratou ela a vida inteira. Era um sujeito superficial, violento e devasso. Mas que duplinha é essa, hein? Claire e Félix. Desafio expiatório, né? Semelhante atrai semelhante, né? Desperdiçou a reencarnação, tendo que recomeçar toda a sua obra, né? Estava também vagando em sofrimento aí pela realidade espiritual. Puxa vida, né? Na sexta comunicação, ela já estava melhor, buscava até o marido e já estava querendo até ajudá-lo de alguma maneira, de alguma forma. Tá? O que nos chama a atenção nessas 6 comunicações dela? Primeiro, a melhoria progressiva. O espírito que está na realidade espiritual, é mais fácil despertar o sentimento dele do que quando ele está encarnado. Isso é uma frequência, entendeu? Muito frequente isso. Em reuniões mediúnicas vê-se muito isso. Por quê? Justamente porque ele está desencarnado. Quando nós estamos encarnados, estamos dentro de um corpo que limita as nossas faculdades. Limita o expressar da nossa espiritualidade. Corpo esse que nos estimula às vicissitudes e aos vícios que são todos inerentes à nossa realidade espiritual. Estamos nesse corpo justamente para vencer tudo isso. Mas quando estamos nele, há esse estímulo. Por isso que é muito mais fácil você convencer um desencarnado que ele está errado, que ele precisa mudar, do que você se converter e convencer um encarnado. Num processo obsessivo, às vezes, é mais fácil você convencer o obsessor de que ele precisa mudar do que o obsediado. Justamente porque o obsessor já está na realidade espiritual. É na realidade espiritual que as promessas de felicidade se cumprem. Então ele consegue sentir isso com maior profundidade do que nós, quando estamos dentro da carne. A primeira coisa que a gente consegue compreender aqui nos estudos da Claire, tá? Um outro grave. Claire foi assassina?
Não matou ninguém. Claire roubava? Não, não roubou ninguém. Por que ela sofria tanto no mundo espiritual? Porque foi uma pessoa superficial quando encarnada. Uma pessoa que só enxergava a matéria. Muito inteligente, mas com o coração ressequido. Bonita, rica e bem colocada na sociedade. Conforme eu disse, isso daqui, para muitas pessoas, é o auge. Se você perguntar para a maioria das pessoas aí o que é a felicidade, você pode ter certeza que a pessoa vai falar isso. Ah, eu quero ser rico, bonito e famoso. Não é? A maioria pensa assim, infelizmente. A maioria busca isso, infelizmente. E ela tinha tudo isso. Repare, toda pessoa que vive na superficialidade automaticamente desenvolve o egoísmo. Então ela foi profundamente egoísta. E deve ter prejudicado muita gente com essa arrogância dela. Só que uma forma de prejuízo que as leis humanas não pegam, mas que as leis divinas pegam. Olha que interessante. Como a gente não precisa fazer nada de ruim para o semelhante, né? Como se diz, o castigo vem a cavalo, né? Ela, egoísta, só pensava em si, não pensava em ninguém, se achava superior. Desencarnou. Quem foi receber ela do lado de lá? Ninguém. Quem a ajudava? Ninguém. Quem lhe estendia a mão? Ninguém. Quem lhe dava um conselho, uma orientação, uma palavra de esperança? Ninguém. Então ela se situava numa espécie de ausência. Como ela foi fútil e vivia só para si, no plano espiritual durante um bom tempo, ela ficou isolada. Lembra que ela se queixava do tempo que não passava? De uma inércia angustiante. Era esse o gênero de sofrimento. Essa é a lição. Qual lição que fica para Claire? Você quer que os outros se preocupem com você? Você quer que os outros te ajudem? Preocupe-se com os outros. Ajude os outros. Nossa, Daniel, é assim que a gente tem que pensar? Gente, no nosso nível aqui, vou falar a verdade, é assim que a gente tem que pensar. De início, pensamos em fazer o bem, buscando o benefício futuro. Essa é a realidade. Com o passar do tempo, o bem será para nós algo automático e o faremos sem buscar benefícios próprios. Mas isso é com o tempo. Isso é como o automatismo da prática do bem. De início, a gente ajuda, mas secretamente a gente pensa, estou evoluindo espiritualmente. Secretamente a gente pensa, vou ser bem recebido do lado de lá. Secretamente, lá no fundinho a gente pensa, como que vai ser minha casinha em nosso lar? É assim que a gente pensa. Tá valendo. Ainda bem que a gente está assim por agora, porque já passou um tempo aí que a gente não fazia isso. Em que a gente era ignorante, chucro das leis espirituais, pensando somente no próprio benefício, esquecendo do outro. Já passamos dessa fase, graças a Deus. Estamos num degrau acima. E vamos seguir mais degraus acima, no simbolismo da escada de Jacó. Ok? Uma coisa interessante que ela costuma falar, que ela se queixa das chamadas trevas. Lembram que Jesus falava das trevas exteriores? Numa das suas parábolas, Jesus fala:
atai-os de mãos e pés, e lançai-os às trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes. O que a Claire sentia? Ela estava nas tais trevas exteriores. Só que Jesus usava as trevas como um simbolismo, tá? É um símbolo para afetar as mentes mais materializadas daquela época. O que significa as trevas exteriores? É um simbolismo do estado do espírito que se encontra com aquela sensação de que ele não existe, com aquela sensação de repouso forçado, com aquela sensação de inércia, de apatia. Essas são as trevas exteriores. O indivíduo que se situa assim, nada vê na região espiritual, nada sente na região espiritual, somente esse imenso vazio. Essas são as trevas exteriores. Tem outro ponto que ela fala aqui, que é da luminosidade do espírito. Pessoal, quando a figura de um espírito superior lhes vem à mente, esse espírito superior está como? Todo iluminado, né? Quando você imagina a figura de Jesus, está lá a figura de Jesus, aquela luz fantástica em torno dele, né? E é assim mesmo. Quando lhes vem à mente a imagem de um espírito trevoso, como é que está ao redor dele? Escuro, trevas, densidade. Aí vem a pergunta, é isso mesmo? Literalmente assim? Literalmente assim. Um dos mentores aqui dá a seguinte explicação, que eu achei incrível. Ele fala que o nosso corpo perispiritual, ele tem uma propriedade luminosa. É inerente ao nosso corpo perispiritual. Ele tem essa propriedade. Só que essa propriedade tem que ser despertada, acordada. Quem acorda a propriedade luminosa do nosso corpo espiritual? Vamos ver o que é de as nossas ações boas, o nosso desenvolvimento moral. É o nosso desenvolvimento moral que vai despertando as propriedades luminosas do nosso corpo espiritual. O espírito dá até aqui a seguinte comparação: o fósforo. O que eu tenho que fazer para poder acender o fósforo? Riscar, colocar em atrito, né? Quando você pega o fósforo e risca ele na caixinha, ele não acende. Então, a propriedade luminosa está no fósforo, mas aquela propriedade só vira chama com atrito. É a mesma coisa aqui com relação ao nosso perispírito. O nosso perispírito possui uma capacidade luminosa, só que ela só vai se manifestar mediante o nosso progresso moral. Por isso que os espíritos inferiores, eles estão envoltos por uma treva, porque eles apagaram as suas luzes. Eles têm, tá? Eles têm, todo mundo tem, só que a ação deles é negativa, não tem um atrito para ter luz. Já os espíritos benfeitores, toda aquela luminosidade vem fazer. Fala. Uma questão da memória dos desencarnados, porque você está relatando assim pessoas que realmente tiveram uma vida aqui horrível, desrelembra. Então eu imagino o seguinte: uma pessoa que está mais evoluída assim, espiritualmente, a memória não é necessária ou é menor? Aquela pessoa que está mais falando do desencarnado. Do desencarnado, aquela que está mais evoluída espiritualmente, aquela que está mais evoluída espiritualmente, automaticamente a memória dela é mais alargada. Ela consegue, por exemplo, né, situar-se em termos de memória há séculos atrás.
Enquanto que aqueles espíritos de condição evolutiva menor, a memória ela é mais restrita, é mais presente. Muitos dos sofredores, às vezes, têm dificuldade de se lembrarem da última encarnação. Principalmente quando eles estão naquela fase da perturbação, é muito mais complicado eles lembrarem o próprio nome que eles têm, o que eles faziam, os nomes de parentes. Só quando aquela perturbação vai passando que a memória vai voltando, né? E dependendo do nível espiritual, a única lembrança que eles vão ter é da última encarnação que eles teve. Não passa muito disso. Não passa muito disso. Mesmo porque o corpo perispiritual ali é denso. A memória está localizada onde? No espírito. Para poder se expressar, é necessário que o corpo espiritual seja mais sutil. Quanto mais sutil o corpo espiritual, mais a memória se expressa. Ok? Comentários, perguntas a respeito da nossa querida Claire aqui, que depois foi melhorando, e depois foi percebendo que o que causava mal para ela era ela própria. Então, no caso, na medida que ela foi tomando consciência, aí os espíritos se aproximavam e iam passar nessas orientações para ela, isso? Mesmo ela pagando, vamos dizer, no umbral, provavelmente ela estava pagando ali no umbral, né? Sim. E aí, conforme ela vai tomando consciência, eles vão chegando, vai possibilitando que alguém chegue e dê uma orientação a ela. O próprio transe mediúnico favorece isso. Porque o espírito sofredor, quando ele entra em contato com o corpo perispiritual do médium, ele recebe ali um impacto chamado choque anímico, que é um conjunto das energias propriamente materiais do médium. Esse choque anímico é muito bom para o espírito sofredor desencarnado, porque isso faz com que ele fique mais energizado, isso facilita a imersão da memória, isso o torna mais acessível às boas orientações, principalmente por parte dos encarnados. Então, à medida que as comunicações foram acontecendo, ela foi ficando mais acessível às orientações do encarnado e também, consequentemente, dos benfeitores espirituais que a pegavam e a conduziam ao médium. Daí a importância de uma reunião mediúnica bem feita e bem conduzida. Ajuda muito os desencarnados. Certinho, pessoal? Semana que vem, semana que vem a gente passa para o capítulo de número 5, a história dos suicidas. Aí a gente vai falar com mais cuidado, com mais cautela, não sei se de todos os suicidas, mas pelo menos de uma boa parte deles. E o mais interessante do suicídio é o seguinte: ele sempre não obtém aquilo que o levou a se suicidar. Sempre. A primeira coisa que o suicídio tem quando ele desencarna é isso daí. Aquela ideia de, puxa, não consegui obter aquilo que me fez suicidar. Se eu estou me suicidando para me encontrar com o ente querido, você não encontra. Se eu estou me suicidando para me encontrar no grande vazio, você não vai encontrar. E por aí vai. Semana que vem, vamos comentar a respeito.